Fala galera, vamos ver como criar objetos aqui na Unity. A gente viu como destruir e agora a gente quer é, criar objetos de alguma forma. Então, o jeito que a gente vai fazer é o seguinte: num- nesse primeiro momento, a gente vai colocar para criar novas moedas tá? Em alguns cantos diferentes. A gente já tem o prefab da moeda que vai ser criada. É muito importante a gente ter o prefab, certo? Se a gente não tiver o prefab, a gente não consegue criar. Então, faz o prefabzinho, que a gente vai instanciá-lo. E no nosso Game Manager, a gente vai fazer essa lógica também de criação de moedas. Aqui a gente já tem a nossa condição de fim de jogo, né? E a gente pode até utilizar isso aqui, esse if, né? Enquanto o jogo estiver ativo, a gente vai estar criando moedas. Do mesmo jeito que a gente viu no destroy, que tem um comando destroy, a gente também tem um comando instantiate. Né? Instantiate é uma função para a gente instanciar um objeto, a gente criar um novo objeto a partir de um objeto original. A gente vai criar um clonezinho dele. Para isso, a gente precisa dizer qual é o objeto. Então, vamos criar aqui um game object moeda prefab. É o que a gente vai copiar. É esse aqui, o original. E a gente precisa dizer também uma posição para esse objeto ser criado. Eu vou dizer aqui transform.position, tá? Um vetor 3 aqui, com a posição. E ele vai me pedir também a rotação, que eu vou passar aqui uma rotação neutra. Tá? Tem um monte de forma de instanciar, tem 10 formas diferentes da gente instanciar. Eu estou usando uma delas, que é passando o objeto, uma posição e uma rotação. Mas a gente consegue passar só o transform do pai do objeto. A gente consegue dizer se ele vai ser instanciado de acordo com o mundo. Tá? Esse aqui é o que eu estou usando, passando a posição e a rotação. Tem um monte de forma. Tá? Vamos fazer dessa forma aqui, que é a que eu acho mais intuitiva. A gente vai dizer qual é o objeto, qual é a posição e qual é a identidade. A posição, eu estou dizendo que é a posição do Game Manager. Não vai fazer sentido por enquanto, mas a gente vai melhorando. No meu Game Manager, eu tenho que dizer qual é a moeda prefab e eu vou botar aqui. Isso aqui vai gerar um problema, mas eu quero mostrar para vocês. Eu vou dar play. E olha a quantidade de moeda que está sendo criada. Tem muita moeda sendo criada. E elas estão todas aqui no Game Manager. Olha as moedinhas aqui. Muitas moedas. Tem milhares de moedas aqui já. Quase 1000 moedas, na verdade. Tá? Então, isso está acontecendo porque a gente está criando aqui no update, né? A cada frame ele cria uma moeda nova. Então, por isso que está criando um monte. Então, a gente precisa criar aqui umas regras para criar essas moedas. Eu vou criar aqui uma variável de tempo criação moeda. É o tempo que vai demorar para criar uma moeda. E um timer criação moeda. Tempo max, vou dizer até assim. Sempre que o timer ele superar o tempo max, é criada uma moeda nova e o timer volta para zero. A lógica é essa. Se o timer for maior do que o tempo max, a gente cria uma moeda nova e a gente diz que o timer de criação é zero. Então, vamos supor que o valor para criar uma moeda nova é de 2 segundos. Então, quando passar 2 segundos, esse valor aqui ele tem que ser incrementado. Então, timer criação moeda. A gente vai aumentar ele aqui, igual fez aqui no temporizador. Aumentou. Superou 2 segundos, ele vai criar aqui uma moeda nova no Game Manager, por enquanto. E o timer volta para zero. Então, aos pouquinhos a gente vai ajeitando o nosso código, tá? Vou dar play aqui.
eu já estou olhando o Game Manager aqui. Eu esqueci de um detalhe, que é dizer que são 2 segundos para o tempo máximo. Tá? Agora sim. Então, 2 segundos, criou uma moeda. 2 segundos, criou mais uma. Elas estão tudo no mesmo lugar, né? Então, vamos ver aqui um pouquinho. Está sendo criado. As moedinhas estão tudo sendo criadas no mesmo canto. Por coincidência, 2 segundos é o tempo que ela demora para ir subir. Ou talvez 1 segundo. Já tá criando aqui várias. Pronto. E ok, então tá funcionando, mas o que eu preciso agora é espalhar as moedas no meu cenário. Eu quero que as moedas vão para cantos aleatórios e eu tenho que pegar as moedas em algum tempo X para poder ganhar o jogo. Então o que a gente vai fazer é o seguinte: as moedas elas podem aparecer em que pontos? Nessa arena aqui, certo? Tem algumas formas mais simples de fazer o que eu vou fazer aqui agora, mas vamos fazer da forma mais intuitiva, que é o seguinte, da forma mais simples, né? É, não é a melhor, mas é mais simples com o que a gente já viu. Eu quero estabelecer as regras aqui de criação das moedas. Primeiro, o X. Eu quero que a moeda possa nascer entre o ponto x menos 2, que é esse aqui, no canto, até o ponto x menos 36. Então eu vou criar aqui várias variáveis. Min x, max x. O y, eu quero que fique sempre nessa altura. Menos 5. Vamos arredondar aqui. Menos 5. Y. Horrível criar variável assim, mas vamos deixar no momento. Não, vamos não. Moeda mínimo x, moeda máximo x, moeda y e mais duas, moeda mínimo z e moeda máximo z. A gente já tem aqui o x, né? Vamos salvar, voltar aqui para Unity. A gente já sabe que o x é menos 2 até menos 36. Ou melhor, menos 36 até menos 2, né? Tá negativo. E o z, ele vai de 5 até menos 30. Então, de menos 30 a 5. Menos 30 a 5. Como é que eu estou descobrindo esses valores? Eu estou pegando aqui minha moeda, ou qualquer objeto, mas eu estou usando a moeda, e estou arrastando ele para os limites do meu chão. Eu quero que seja aqui, ó. Menos 36 a menos 30. Menos 2 a menos 30. Menos 2 a 5. E menos 37 e 3. É assim que eu descobri esses 4 valores do Game Manager. E agora, a gente, usando esses valores, a gente vai criar o vetor que indica a posição que o objeto vai ser, onde o objeto vai ser criado. Então, a gente vai criar um vetor novo, spawn position, né? Posição de criação, ou criação pos. E isso aqui vai ser um novo vetor que vai ter 3 valores, o x, o y e o z. Mas eu ainda não sei o x nem o z. O y eu sei, que é menos 5. Mas o x, ele vai ser um novo valor x aqui. Novo x vai ser igual a... E eu quero um valor aleatório entre o mínimo e o máximo. Então, aleatório, a gente vai fazer um random. A gente vai acessar aqui a classe random. Vai pegar um intervalo. Vai passar o intervalo. Que vai de mínimo x até máximo x. Isso aqui vai gerar um valor aleatório entre menos 5 e menos 30 e tantos. Mesma coisa para o z.
moeda min z, moeda max z. O y a gente já sabe, certo? Então, vai ser o novo x, o moeda y e o novo z. E aqui, em vez de a gente passar a posição do Game Manager, a gente vai passar o criação pós. E vamos ver se funcionou. Ó, criou uma moeda ali, vou deixar aqui no sim. Um aqui, outro aqui, mais um aqui. Ele vai criando. Ele vai criando até aqui chegar em 0, o temporizador, que é quando a gente perde o jogo. Aqui ele parou, acabou o tempo, a gente perdeu o jogo. E vamos tentar ganhar agora, né? Então, criou um ali, mais uma, tive sorte. Ah, ok. A gente vai resolver esse problema na próxima aula, que é bem importante, porque agora, olha, gente, o nosso objeto, quando ele é criado, ó, esse é nosso objeto antigo, inclusive ele devia ficar desativado, mas o nosso objeto antigo, ele sabe quem é o Audio Manager. O nosso objeto novo, deixa eu mostrar para vocês. Quando ele é criado, ele não sabe mais quem é o Audio Manager, certo? Então a gente vai ter que resolver isso na próxima aula.